Parece bobagem, mas não é. Como você se alimenta incide diretamente na sua capacidade de digestão. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do podcast de hoje. Mas antes, você vai se inscrever no canal do YouTube se você está me acompanhando por aqui. E vai curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa melhorar a boa digestão. Se você está no Spotify, vem aqui um pouquinho para o canal, se inscreve também, porque eu estou produzindo muito vídeo bacana para esse canal, não é só o podcast. E também, se você está no Spotify, ativa as notificações e bora conversar como melhorar essa capacidade de digestão para evitar um monte de doenças. Bora para a vinheta. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. Eu peguei o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia produzido pelo Ministério da Saúde, que é bem interessante. Se a gente colocar a lente do Ayurveda para ler o guia, a gente vai perceber que a gente tem alguns pontos de divergência e outro tanto de concordância. A questão não é nem essa aqui. A questão aqui hoje é que a gente vai olhar um pouquinho para esse guia e o que ele indica como atenção aí na regularidade da alimentação. Na verdade, o título é Comer com regularidade e com atenção. É um trecho bem curtinho desse guia, mas é bastante interessante como a gente coincide, então, um guia de alimentação contemporânea com uma ciência médica de 5.000 anos atrás. E eu gosto de fazer um pouco desses paralelos para a gente entender que quando a gente fala de Ayurveda, parece que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, só que não. A questão é, muitas vezes, acostumar-se com esse novo, com essa palavra nova, muitas vezes, para a gente, mas que é muito mais antiga do que a gente imagina. Então, hoje, vou fazer uma leitura comentada desse trecho aqui do guia. E no episódio que vem, eu dividi esse episódio em duas partes. Por quê? Porque no episódio que vem, eu vou comentar um café da manhã que aparece no guia. Então vai ser legal, porque de repente pode ser algo que você come de café da manhã. Então acompanhe as duas partes. Mas bora lá para o texto de hoje. Diz assim, ó: comer com regularidade e com atenção. Procure fazer suas refeições diárias em horários semelhantes. Evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outra atividade. Se eu te dissesse assim, ó, volta lá nos episódios desse podcast. Com certeza eu já falei isso aqui 450 vezes por aí, espalhados nos diversos episódios. Não belisca durante o intervalo das refeições. Quando você belisca para o Ayurveda, você está mandando alimento sem ter terminado de digerir a refeição anterior. Isso provoca um desequilíbrio no corpo. Por quê? Porque isso contribui para que a sua capacidade digestiva diminua e seu corpo acumule toxinas. Então, como você está vendo, eu disse que esse texto aqui era um ponto de contato entre a Ayurveda e a alimentação saudável contemporânea, tá? Aí, ó, o guia vai dizer assim também, que as refeições feitas em horários semelhantes todos os dias e consumidas com atenção e sem pressa favorecem a digestão dos alimentos e também evitam que se coma mais do que o necessário. Os mecanismos biológicos que regulam nosso apetite são complexos e eles dependem de vários estímulos e levam certo tempo até sinalizarem que já comemos o suficiente. Em outras palavras, comer de forma regular, devagar e com atenção é uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos. Parece meus mantras da alimentação, né? Então, come com atenção plena, presta atenção para ver quando você já está saciada. Quando você já está saciada, você para, tá bom de alimento para você. E o que eles estão usando a palavra aqui de comer com regularidade, a gente pode trocar por comer com horários, estabelecer uma rotina. Então, eu tenho um horário para café da manhã, eu tenho um horário para o almoço, eu tenho um horário para o jantar. Isso favorece a capacidade de digestão do próprio corpo. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai se acostumando com esses horários. E entre uma refeição e outra, aí eu vou acrescentar algo dessa própria lógica ayurvédica, é importante você dar um período de, no mínimo, 4 a 6 horas entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, e entre almoço e jantar. Por quê? Para dar tempo do seu corpo digerir o alimento anterior. Então, repare que essas questões são questões chave para boa digestão, tá?
Seguindo aqui. Muitas vezes a necessidade de comer a qualquer hora ou beliscar surge ou se torna mais forte quando a gente é estimulado visualmente pela presença de um alimento. Isso é particularmente evidente quando a fonte de estímulo consiste em alimentos ultraprocessados, como guloseimas, salgadinhos de pacote e outros produtos cujos ingredientes e formulação lhes dão sabor muito acentuado. Portanto, é recomendável evitar ter esses produtos ao alcance da mão, seja em casa, seja no ambiente de trabalho ou de estudo. Boas opções para ter ao alcance na mão são frutas frescas ou secas e castanhas ou nozes. Algumas providências simples podem evitar que se coma de forma rápida e dispersiva. Antes de continuar aqui, que aqui ele vai mudar de assunto então. Olha só que interessante. Basicamente, a sugestão aqui é não compre os ultraprocessados. Se você comprar, se você está trabalhando home office, vamos supor, e você sabe que lá no armário da sua casa tem uma bolacha recheada, você sabe que no armário da sua casa tem um pacote de salgadinho. Quando bate aquela ansiedade, o que você vai fazer? Você vai lá e vai pegar. Então, o que ele está sugerindo? Uma coisa bem básica. Substitui isso. Então, uma possibilidade, por exemplo, para o Ayurveda, aí eu não vou dizer para você ficar comendo um monte de coisa nesse momento, mas assim, tenha, sei lá, uva passa. Bateu essa ansiedade, ao invés de você comer esse monte de porcaria, come a uva passa, ela é docinha, ela vai te dar a sensação de satisfação no corpo. Se você tem um pouquinho mais de grana, tâmara é outra boa possibilidade. Ou então, alguma outra dessas castanhas, nozes, etc., mas aí você vai comer menos porque elas são bastante gordurosas, lembra disso. Então, ou seja, a ideia é substituir por algo saudável. A fruta no Ayurveda é um ponto de divergência que a gente vai ter da alimentação contemporânea. Porque para o Ayurveda a fruta é uma refeição. Então, se eu vou comer, por exemplo, um abacate no café da manhã, eu vou comer um abacate. Se eu vou comer uma manga no café da manhã, eu vou comer a manga. Se eu vou comer banana, eu vou comer a banana. Ou seja, isso já é a refeição. Então, a fruta pro Ayurveda não serve para beliscar. Agora, é claro, entre uma fruta e um pacote de ultraprocessado qualquer, eu vou dizer para você, coma a fruta. Óbvio, né, gente? Então, lembre-se que tem um meio campo aí que a gente vai pensar na redução de danos, no menos prejudicial. Quando mastigamos mais vezes os alimentos, naturalmente aumentamos a nossa concentração no ato de comer e prolongamos a sua duração. Assim fazendo, também usufruímos de todo o prazer proporcionado pelos diferentes sabores e texturas de alimentos e de suas preparações culinárias. Optar por uma salada ou por uma sopa ou caldo antes do prato principal é outra maneira de conceder ao nosso organismo o tempo necessário para que os alimentos sejam mais bem aproveitados e para que não se coma mais do que necessário. Bom, é bem interessante essa parte aqui, e é a última, na verdade, desse texto. Eu disse que o texto é bem curtinho. Porque olha só, aqui o guia orienta a como diminuir a compulsão alimentar que está instaurada na sociedade de forma geral. A gente senta para comer, tipo, é aquela coisa de você nem perceber o que você está comendo. Você mistura tudo, manda tudo para dentro e já era, né? Então, o que ele está dizendo? Calma, mastiga. Mastiga, 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 mastiga. Deu tempo do seu corpo ir percebendo que ele está cheio. Porque quando você aguçar essa percepção de que já era, estou satisfeita, você não vai comer mais do que o necessário. E é legal, porque para o Ayurveda tem uma divisão que é assim, que na hora da alimentação, o ideal é que metade, entre aspas, metade do estômago esteja preenchida por comida sólida, um quarto por algum líquido, né, que pode estar na própria comida, se for uma sopa, pode ser um chazinho digestivo, pode ser uma água morninha, mas que a gente orienta 2 golinhos, né, de aguinha morninha, 2 golinhos de um chá digestivo, meia xícara, então seria aí, entre aspas, um quarto do estômago, e que o outro um quarto tem que ficar vazio, para que exista ar, para que a sua capacidade digestiva esteja no auge, para que ela possa dar conta da digestão toda, ela precisa de espaço, né? Como se a gente... Eu gosto sempre do liquidificador. Se você lota o liquidificador, ele não bate. Se você deixa o espaço vazio, ele vai funcionar muito melhor. Ele vai triturar os alimentos muito melhor. E além disso, eles colocam aqui a ideia do caldo antes da refeição principal. É muito interessante pensar na ideia do caldo.
Por quê? Porque não é para você comer uma sopona, que a sopona já vai ser, né? Ou então um caldo enorme, uma pratada, não. A ideia do caldo colocado aqui é uma entradinha, tipo 2, 3 dedinhos de um caldo, algum tipo de raiz, por exemplo, um caldinho de beterraba, um caldinho, ou então um caldinho de abóbora, alguma coisa assim. Porque você já está mandando o líquido que você vai precisar para alimentação. Aí estou olhando com a lente do Ayurveda, óbvio. E além disso, você está mandando sabor doce. Nos 6 sabores do Ayurveda, quando você aprende a se alimentar com 6 sabores, o Ayurveda apresenta uma ordem de sabores para ingestão. Essa ordem de sabores, ela sempre começa pelo sabor doce. E tem um motivo. O sabor doce é aquele que traz saciedade. Então, se a gente manda primeiro o sabor doce, a vontade de comer desesperadamente, ela já vai diminuir aí. Porque esse sabor já vai mandar o conforto, sabor doce da natureza, hein? Não vai me pôr um chocolate na sua alimentação. Já vai mandar um conforto, um cuidadinho para o seu corpo. Então você já vai diminuir automaticamente essa ingestão de alimento por compulsão. E é muito interessante como com estudos e linguagens por outros caminhos, vamos chamar assim, a orientação do guia é exatamente essa, começa por um caldinho, né, para diminuir a fome excessiva aí que parece que a gente tem, mas não tem. Então, eu espero que você tenha aproveitado tanto da leitura do texto do guia, quanto dos comentários com a lentinha do Ayurveda, que eu fiz aqui, e que você continue presente nesse canal. Se inscreve em Alimentando-se com Ayurveda Online, que já está no ar a inscrição e tem muita coisa boa lá para você aprender. E esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, 19 horas, no YouTube e no Spotify. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!